Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma reflexão cristológica e nós iremos hoje, nessa feita, abordar o assunto nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento do nosso Salvador Jesus. E hoje nós temos aí uma participação especial da minha esposa Rosete, que vai ler aqui os versículos para nós. Então vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então observe que esses dois versículos aí já mostra que foi um anjo chamado Gabriel, que alguns acreditam que é um arcanjo, mas a Bíblia não fala disso. Então foi um anjo mensageiro do Senhor que foi até uma jovem chamada Maria e chegou, saudou Maria, disse que ela era graciada, que o Senhor era com ela e que ela seria bendita entre as mulheres. E Maria ficou perturbada, né? Ficou tipo assim, se questionando que salvação seria aquela. Mas observe agora o versículo de número 30 e o versículo 31. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Então observe que nesse versículo 31, Maria foi agraciada. Deus achou graça, né, em Maria, viu ela uma jovem com boas qualificações para ser o instrumento que ia dar a luz ao Messias chamado Jesus. E observe também que no versículo 31, o nome Jesus aí foi dado pelo próprio Deus. Então o anjo foi que deu o nome do nosso Messias, que é Jesus, que quer dizer Salvador. Agora vamos ver agora o versículo de número 32 e o 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Observe que esses versículos 32 e 33 já mostra que essa criança, né, esse menino, ele seria um menino divino, para se cumprir a profecia ali de Isaías 9 e o versículo 6. Observe que ele será grande. Então a grandeza de Deus estava com ele. Ele ia ser chamado Filho do Altíssimo, ou seja, procedente do Altíssimo Deus. E observe que uma profecia messiânica é dada a este menino chamado Jesus, que é o trono de Davi. E observe que o seu reinado ele vai ser eternamente. Então, esse versículo já mostra que o menino seria o próprio Verbo encarnado, o próprio Deus humanizado e entre nós. Agora o versículo 34 e o 35. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Nesses versículos aí, observe que o anjo, né, Gabriel, ele descreve como seria a encarnação desse verbo, do próprio Jesus, que é a palavra de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Então, foi através do Espírito Santo que Jesus ele foi gerado no ventre de Maria. E também ele recebe aí um título, que é o Santo, né? E eu acredito que esse santo aí, de respeito àquele que estava sentado ali, quando Isaías viu ali
o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então, o nosso Jesus, ele é o Filho de Deus, procedeu de Deus, gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Agora vamos ler o versículo 36 ao 38. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Observe que neste versículo aí, observe que também aparece uma personagem chamada Isabel, que seria a prima de Maria, e observe que ela também estava esperando, né, aquele que seria o profeta João Batista, que é aquele anjo do Senhor que Zacarias profetizou em Zacarias 3, que seria o precursor do Messias. Mas observe um detalhe, que Maria, ela talvez questionasse justamente como seria, né, essa encarnação, essa geração, mas o anjo disse, porque para Deus nada é impossível. Então, eu queria terminar essa aula trazendo uma reflexão para o nosso coração, porque para Deus nada é impossível. Deus operou um milagre através de uma virgem, trazendo nosso Salvador através de uma mulher virgem, para mostrar a sua grandeza e a sua soberania. E esse menino recebe um nome que é sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus, a qual se dobra todo joelho que está nos céus e na terra e debaixo da terra. Somente no nome do Senhor Jesus que nós poderemos ser salvos. Está escrito em Atos Apóstolos 4:12. Não há outro nome dado entre os homens a qual devemos ser salvos, somente no nome de Jesus. Então você que está aí, reconheça que Jesus é o único Salvador das nossas vidas. É o único Salvador da raça humana. É só por intermédio de Jesus, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe com essa reflexão. Guarda esta palavra e aceita o Salvador que nasceu em Belém. Nasceu na casa do pão como pão da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.